Olá, tudo bem? Dando sequência aos nossos vídeos sobre fundamentos da unidade, hoje nós vamos continuar falando sobre características da Igreja Bíblica. E está lá em Atos dos Apóstolos 2:44 que diz: E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, o fruto espontâneo que surge na vida dos que creem é o desejo de estar junto com as mesmas pessoas que creem da mesma maneira que você crê, lógico, né? Então, crer em Deus não separa, crer em Deus nos ajunta. E estar juntos indica indivisibilidade, ou seja, o corpo é unido e não admite separação, divisão ou acepção de grupos contrários que disputam posições especiais na comunidade. Cidadãos do reino vivem, pensam, falam e se relacionam como cidadão do reino. Não existe outra alternativa. Criamos a imagem de que estar juntos nesta igreja do começo era comum as pessoas se encontrarem em todo o tempo para estar unidos apenas fisicamente. O texto nos remete para outra dimensão de estar juntos. Paulo, com seu extraordinário conhecimento e revelação, desvenda para nós a compreensão de estar juntos. Está lá em 1 Coríntios 1:10 que diz: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma posição mental e no mesmo parecer. Então, o que quer dizer, Paulo está falando com essa palavra? Ele está dizendo que tem que falar a mesma coisa, não haver divisões, estar inteiramente unidos, ter a mesma disposição e o mesmo parecer. Então vamos dissecar isso para a gente poder entender. Falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa trata-se de apresentar a mesma mensagem. Fato raro hoje nas igrejas que se espalham pelo mundo. Cada uma delas tem uma mensagem diferente da outra. Umas insistem em fazer do ponto alto da sua comunidade as obras sociais. Creem que distribuindo cestas básicas para os carentes é a vontade de Deus para esse mundo. E lutam especificamente nessa área. Dizem que é o seu chamado. Os membros dessa igreja se sentem realizados e com sua consciência tranquila porque deu comida para alguém. Mesmo que esse alguém não tenha recebido a Cristo e ao morrer vai passar a eternidade nas trevas. Outros enfatizam a teologia da prosperidade, provocando no coração de crente o desejo de enriquecer e desfrutar de uma vida melhor. Porque acreditam que ao vir ao mundo, Cristo queria o bem-estar financeiro e social de toda a humanidade. Então não haja divisões. A divisão é o desmoronamento de qualquer reino ou nação dentro das famílias e produz ruína, ressentimentos e ódio mortal. O primeiro homicídio registrado na Bíblia foi uma divisão entre irmãos. E se você ler lá em Gênesis, você vai ver isso. E o texto também em Provérbios 6:16-19 nos diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. É o que causa divisão. A palavra abominar, no seu sentido original, significa vomitar. Ou seja, segundo o ensino de Provérbios, aquele que semeia contenda entre irmãos é abominável, é vomitável ao Senhor. Deus sabia que uma divisão gera morte e o causador de tal divisão é responsável pelo que acontece com aquele que é tirado do corpo. O corpo sempre sofre com a consequência da ausência de uma das partes. Jesus ensinou isso, que o reino dividido não pode subsistir, e porque a divisão enfraquece o reino. Está lá em Mateus 12:25. A divisão da igreja é uma arma satânica contra os planos do eterno. Todo cristão tem o dever de evitar a qualquer custo a divisão no reino de Deus. Às vezes nos prejudicamos para evitar uma divisão, mas ainda é melhor passar por um momento de perda do que deixar o nome do Senhor ser blasfemado por nossa causa e, em consequência disso, promovermos ruptura dentro da igreja. Inteiramente unidos. A unidade é a representação do caráter divino entre os homens. Quando o Senhor diz, eu e o Pai somos um, está determinando que não existe alternativa à unidade. João 14:9 diz isso, João 12:45 também diz isso, e Jesus radicaliza esse ensino quando diz, quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por nós é contra nós. Está lá em Mateus 12:30 e Marcos 9:40. Então a unidade é uma garantia divina de que não existe nada impossível para quem vive em unidade. Isso foi uma verdade revelada pelo Pai Eterno quando percebeu as intenções na polêmica Torre de Babel.
Se você ler o texto de Gênesis 11, você vai entender isso. Os homens lá da Torre de Babel, com o coração endurecido, decidiram entrar e formar a sua própria unidade para se contrapor à unidade determinada pelo governo divino. Se você ler Gênesis 11, do 4 ao 7, você vai ver. E o que aconteceu foi que o Senhor viu isso e espalhou as línguas, confundiu as línguas, ninguém mais se entendeu, e aquele projeto maligno acabou. Mesma disposição. Essa expressão nos direciona para a unidade de mentalidade em volta daquilo que é útil para o reino de Deus. Isso indica que existe um alvo a ser alcançado. E se não houver disposição e boa vontade por parte de todos, jamais acertarão o alvo. Quantos projetos pensados pela igreja foram paralisados e definitivamente interrompidos? Porque alguns não mostraram interesse em colaborar com o plano, fazendo o corpo mole para fugir da colaboração. Disposição não é sentimento, é decisão. Disposição mental para realizar sonhos é fundamental. Já reparou como existem centenas de cristãos que passam a vida inteira contando os seus sonhos para todos, mas nunca mostraram disposição mental para realizar os seus sonhos? Vencedores não são os que sonham, vencedores são os que realizam os seus sonhos. Mas para isso é preciso disposição mental. Então, mesmo parecer. Parecer é um vocábulo oriundo da palavra grega gnome. Seu significado é propósito, intenção e opinião. Um juízo sobre algo ou sobre algum assunto que foi previamente estudado e chega a ser uma análise final. Este parecer, que Paulo cobra dos irmãos em Coríntios, é uma referência à palavra do Senhor lá em Mateus 18. Quando conversando com os apóstolos, ele diz: se 2 de vós concordarem acerca de tudo o que é na terra, isso será feito por meu Pai que está no céu. Mateus 18, 19. Então, a unidade de um mesmo parecer abre as portas das bênçãos diante do Pai. Onde o parecer produz unidade, a unidade produz bênção. Lá Atos 2,45, que diz que eles vendiam as propriedades e bens e repartiam com todos, com cada um que havia necessidade. Então, nós temos que entender que nós, como os servos do Senhor, e temos que entender que nós precisamos da palavra do Eterno, nós precisamos viver a palavra do Eterno, nós precisamos entender o que Ele quer para nossas vidas, nós precisamos gerar vida em nós precisamos formar pessoas com identidade igual à nossa, e quando a gente forma pessoas com identidade igual à nossa, Atos 2,47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, diz que o pessoal se reunia, era o dia todo, a noite toda, não é só 2 horas de reunião, ou 40 minutos, dentro de um tempo fechado, não, era o tempo todo que eles podiam, estavam reunidos juntos. E diz que esse comportamento da igreja conduz para um final glorioso, unindo 3 importantes consequências nessa relação que só pode ser entendida no mundo espiritual. Então, a primeira, a igreja, depois de alimentada pela palavra, glorifica ao Eterno, mostra sua total fidelidade com o amor de Deus e lhe dá toda a honra e toda a glória. O povo é influenciado por esse comportamento e se alegra com a igreja e vive a admiração de ver algo que não é possível do ponto de vista humano. O povo percebe que existe algo de Deus naquelas pessoas. Terceiro, por causa disso, o Senhor influencia os pecadores e os envia para dentro do seu reino, para que eles também sejam perdoados, convertidos e salvos, crescendo cada vez mais o número de seguidores do Eterno. Então, o que nós temos que entender é que nessa exposição toda que nós fizemos durante esses vídeos sobre a igreja bíblica, pensada, desenhada e revelada por Jesus Cristo aos homens, você viu algum indício de reteté, algum movimento, alguma coisa? Ou você viu um povo maduro, temente a Deus e denotando profundo amor pela sua palavra? O que você percebe nessa igreja é uma família, um corpo que obedece ao Senhor e o Senhor se alegrando com esse povo. É a perfeita comunhão, sem meninice, sem nem atitudes de quem imagina que a igreja é um corpo almático que precisa de lazer para se aproximar do próximo. A igreja é um corpo espiritual, assim como Deus é espírito. E que a igreja precisa é da palavra do Eterno. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Te abençoe em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.